Você não vai conseguir entender o pós-neoliberalismo se você não entender como foi o neoliberalismo. E principalmente se você tiver uma visão do neoliberalismo que seja uma visão economicista. Você precisa ter uma visão do neoliberalismo muito mais ampla do que simplesmente um paradigma econômico. Quando a gente pensa no processo de ascensão e de consolidação do neoliberalismo, existe meio um senso comum de como isso aconteceu. O senso comum de como isso aconteceu é mais ou menos o seguinte: depois da crise de 1929, você teve os liberais que já se sabiam derrotados, começaram a se reunir na década de 30 para formular o que viria a ser o neoliberalismo 50 anos depois. Tem um congresso, um colóquio em Paris muito famoso em que é formulada pela primeira vez a expressão neoliberalismo. Aí vem a guerra, daí tem esse intervalo. Logo depois da guerra, fundada uma sociedade na Suíça chamada Montpellier. E ali se reuniu, então, o que seria os arquitetos do neoliberalismo. A gente vê muito essa expressão, os arquitetos do neoliberalismo, nessa bibliografia sobre isso. E daí é o seguinte, os caras formularam esse projeto e daí depois eles começaram a ocupar espaços nas instituições em geral e também na batalha ideológica. Então, a passagem que está sendo proposta hoje para uma sociedade pós-neoliberal pelo establishment, por quem está hoje no poder global, é uma proposta de fazer algo semelhante ao neoliberalismo. Ou seja, você faz uma transição para uma regulação nova do capitalismo sem passar por uma guerra, agora com a situação de que você não tem a União Soviética, ou seja, você não tem uma alternativa pós-capitalista colocada. Eu falo, olha, basta manter a situação como está que você consegue fazer uma transição parecida. Para isso, é necessário, de fato, primeiro, que formulem o que seria o tal do pós-neoliberalismo e depois que ocupem todas as instituições. A parte de ocupar as instituições não é necessária porque já estão lá. Então, já estão. Então, é uma espécie de proposta de conversão, sabe? Você se converte. Você era neoliberal até ontem e a partir de amanhã você se torna pós-neoliberal. E o que você ganha com isso? Você fica no lugar onde você está. Ou, no máximo, você perde um pouquinho de poder. É isso que está sendo proposto. Então, vejam, gente, qual é a chance de uma coisa dessa dar certo com um projeto? Não sabemos. Difícil saber. Mas, olha, isso vai depender do tipo de disputa que você tem sobre o que vai ser a sociedade pós-neoliberal, o que vai ser o capitalismo pós-neoliberal. É isso que está em causa aqui. Eu sei que tem muita gente que diz assim, não tem capitalismo pós-neoliberal, nós estamos vivendo o auge do neoliberalismo. Não tem isso. Claro, transições têm isso também. Transição, muitas vezes, ela leva a uma exacerbação das características da situação em que você estava. É verdade. Mas quando você olha a tendência é, tá claro, para essa mesma elite mundial que quer fazer a transição, tá claro que não dá para sustentar o capitalismo nessas bases. Não dá. Primeiro, que o planeta vai acabar. Segundo, que o nível de desigualdade que foi produzido pelo neoliberalismo é socialmente insustentável. Então, é preciso encontrar uma nova forma de regulação do capitalismo para que ele sobreviva. Só que essa proposta não vem das elites globais em geral, vem de uma parte das elites globais, identificada no nível nacional, nas discussões políticas nacionais, com uma espécie de novo progressismo.